O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Livro de Jó, no capítulo 7, diz: ó Deus, por acaso o ser humano não trabalha dia após dia arduamente sobre a terra? Não são todos os seus dias como os de um assalariado, como um escravo que suspira pelas sombras e o repouso do entardecer, como um assalariado que anseia pelo pagamento? Assim me ofereceram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando enfim me deito, questionam-me os pensamentos: quanto tempo terei de repouso? Quando me levantarei? Então a noite se arrasta e eu fico me virando na cama até que vejo o romper da aurora. Meu corpo está tomado pelos vermes e de crostas de ferida. Observo minha pele se rachando e vertendo pus. Meus dias passam mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim do mesmo jeito que começaram, sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Os que agora me observam nunca mais me verão. Depositaste teu olhar sobre a minha pessoa e já deixei de existir. Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece aquele que desce ao Seol, a sepultura, jamais voltará a subir. Nunca mais retornará à sua casa e sua antiga habitação não mais tornará a vê-lo. Por este motivo não calarei a boca e falarei da angústia do meu espírito. Eu me queixarei de amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que cerques com guardas? Quando penso, meu leito haverá de consolar-me e minha cama aliviará meu sofrimento, eis que me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte em lugar de ver meus ossos sendo fustigados dia após dia. Sinto desprezo pela minha vida. Sei que não viverei nesta terra para sempre. Portanto, deixa-me, porquanto os meus dias não têm o menor sentido. Amém, irmão? Deixe sentar. Irmãos, o memorável livro de Jó, das mais profundas lições, até nos provérbios populares se falam da paciência de Jó, porque as pessoas entendem que Jó teve paciência. Não, Jó não teve tanta paciência, porque quem tem paciência espera calado. Jó não esperou calado, então não é paciência de Jó aqui. Aqui nós podemos dizer um monte de coisa, mas paciência não se enquadra muito bem com Jó. Ele está aqui, me deixa logo, me mata logo, eu quero morrer, eu não vou mais voltar da sepultura, e blá, blá, blá. O homem que está esbravejando desse jeito, cadê a paciência dele? Não tem paciência. Quem tem paciência está levando chicotada e está quieto, né? Então, esse provérbio popular que fala da paciência de Jó, particularmente, no meu direito há também até a ignorância, mas eu discordo. Então, Jó tem uma perseverança em que o final do livro, a Bíblia diz que em nada Jó pecou contra Deus. Então, o que vemos? Uma perseverança. Mas que ele foi abalado? Ele foi abalado. Que ele se desesperou? Alguém que deseja a morte não está desesperado? De certa forma, sim. Por exemplo, tem uma citação de Jó que ele fala assim: maldito o dia em que se disse que foi concebido um homem, seja aquele dia trevas e não luz, que ele seja esquecido. Quando ele está falando de quê? Do dia do seu nascimento. Mas aí eu pergunto, tudo que ele viveu de glória ficou esquecido em alguns instantes.
Já houve quem dissesse o tempo dessa aprovação de Jó aqui, mas eu sempre esqueço isso. Sempre esqueço porque na verdade não me preocupei em guardar, né? A gente ouve a informação, às vezes não se preocupa em guardar, e aí você esquece. Eu vejo a minha esposa fazer arroz doce toda hora, e eu sei que é a coisa mais simples fazer arroz doce, mas eu nunca me interessei. Então, se eu tiver que chegar lá e fazer um arroz doce, eu não sei. Ou seja, irmão, muitas das coisas nós deixamos escapar da nossa mente porque não nos interessamos, né? A gente sabe construir uma casa, mas não sei fazer arroz doce. Por quê? Eu me interessei por aprender uma coisa, não me interessei por aprender outra. Só guardar essa informação para você. Quando você diz assim, você que eu falo às pessoas de um modo geral, né? Não, já vi isso tantas vezes, já li isso tantas vezes, mas eu não guardo. É porque você não teve um real interesse de parar ali para aprender. Porque todo ser humano dotado da sua normalidade tem capacidade de aprender infinitas coisas. Aqui, ó, esse cérebro aqui não tem limite para o aprendizado. Os computadores podem saturar, né? HD cheio, não grava mais nada, mas aqui não, aqui, irmão, botou informação, se você guardar, vem. Jó, então, se ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, é porque ele está num certo desespero. Ele não está sentindo tanta felicidade. E ele não está discernindo bem qual é o tratado de Deus. E ele não está discernindo bem o projeto glorioso de Deus com ele. Ele não viu quando o diabo se apresentou no meio dos anjos e o Senhor virou para o diabo, para Satanás, e disse: de onde vens? E o diabo disse: de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: viste tu o meu servo Jó? Ele não viu quando o Senhor Deus Todo-Poderoso lançou na cara do diabo, o príncipe das trevas, o Deus deste século, disse: viste tu o meu servo Jó? Deus falou isso com o maior de todos os orgulhos: viste tu o meu servo Jó? E Deus diz assim: ninguém há na terra como ele. Jó não viu isso. Homem temente a Deus, reto, que se desvia do mal, viste o meu servo Jó? Jó não viu essa declaração de Deus alegre, feliz, quando ele estava lá numa boa, alegre e feliz também, rodeado de toda a glória que Deus havia dado ali na sua vida, havia recheado. Jó não tinha problema com nada, nenhum problema financeiro, nenhuma enfermidade na família. A mulher de Jó, apesar de ser o que era, que a Bíblia vai mostrar que no momento da prova ela mostrou seu verdadeiro caráter, apesar disso ela não trazia nenhum problema para Jó. Jó estava lá nos seus cultos, nos seus sacrifícios. Eu imagino até que ela nem participava, porque se ela participasse dos cultos a Deus, ela não ia dizer: ainda és fiel a esse teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então não era o Deus dela. Jó ia para os cultos, mas a mulher dele não ia. Jó ia sacrificar, mas a mulher dele estava nem aí para aquele culto, para aquele Deus. Então, mas Jó não tinha problema com ela. Jó não tinha problema com os seus filhos, né? Porque ele dizia: não, se meus filhos porventura pecarem, eu vou aqui oferecer um sacrifício. Então ele não diz: não, os meus filhos com certeza pecaram, os meus filhos com certeza estão andando no caminho das trevas. Não, se porventura os meus filhos pecaram, eu vou oferecer sacrifício. Mas ele não descreve nenhum. Então ele está vivendo num mar de rosas. Mas aí, irmão, eis a questão: a instabilidade da alma humana, a instabilidade dos sentimentos humanos. Esse é um fator tremendo. O homem vencedor de todas as coisas é aquele que entende que um dia ele vai ter que lutar contra o seu inimigo mais terrível, que é ele mesmo. Esse aí é vencedor.
Aquele que olha no espelho e diz assim: estou esperando. Eu sei que um dia eu vou encontrar contigo, mas eu vou te vencer. O que é vencer? É o que Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É você vencer a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me. Essa instabilidade da alma humana, dos sentimentos humanos e os sentimentos que Deus criou, Ele criou para te provar, irmão, para te orientar nos projetos dele. Isso tudo que tem dentro de você é um gatilho de Deus para provar a si mesmo, a você mesmo. Então você tem que estar cônscio, né? Tem que estar ávido a saber que tudo que tem em você chegará de tempo em tempo, de hora em hora, momento em momento, que tudo que está dentro de você, você terá que sobrepujar, vencer. Não entendeu isso? Você vai perder para você. Você vai ser derrotado por você mesmo. Eu não consigo ser derrotado pelo meu sósia. Eu já o venci. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi que um dia eu ia ter que partir para a arena e eu ia encontrar a mim mesmo lá. Eu entendi isso. Eu entendi que o meu maior inimigo era eu mesmo, que ninguém poderia me destruir, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu sabia que nem diabo, nem passado, nem presente, nem porvir, nem o inferno inteiro poderia me derrubar, mas tinha um cara que se eu desse mole, ele me dava uma rasteira, era eu mesmo. Eu sabia disso. Olha, lá vem tapa de novo, lá vem chicotada. Eu descobri isso dentro de um sepulcro chamado Igreja Batista. Não descobri com eles, descobri com a minha Bíblia, porque eu não ia para a igreja para passear, não. Eu ia para a igreja porque eu acreditava na permanência de um Deus todo-poderoso desse livro chamado Bíblia. Eu comia a Bíblia, eu sempre fui apaixonado pela Bíblia. E conheci essa Bíblia aqui, sabe com que idade, meu irmão? Fui conhecer a Bíblia com cerca de 22 anos de idade. Tem gente aí que nasce lendo Bíblia e não é nada na vida. Quando vem o seu reflexo, o seu sentimento, a sua alma, a sua emoção, foi-se. Camarada está andando firme, cheio de promessas, cheio de glória proposta para ele. Jesus dizendo, por aqui, daqui a pouco vem alguém, ei, por aqui, pronto, foi-se. Lembra? Né? Um beijinho, uma perninha bonita, torneada, olha, um batonzinho, foi-se. Aí Jesus diz assim, cara, aqui ó, o reino. Não, que reino? Que reino? Tem gente que troca o reino, vou dizer a expressão bem clara do que eu acredito, por qualquer coisa. Fazer o quê? Nas suas escolhas está o seu futuro. Amém, irmão? Nas suas escolhas está o seu futuro. Então, irmão, Jó, ele está abalado emocionalmente. Está abalado. Tudo bem, tá? Alguém pode dizer assim, não, peraí, Tupirani, pô, o cara está abalado, mas peraí, o cara perdeu todos os filhos. Não vou nem botar, o cara perdeu todo o dinheiro. Não, perdeu todo o dinheiro. Alguns se suicidam. No Japão, por exemplo, perdeu o emprego, o cara vai e se suicida, né? O Japão é terrível. Mas, vamos dizer, perdeu o dinheiro, dá para tocar com a barriga. Não, mas ele perdeu todos os seus filhos. Bem feito. Por que ele não se preparou para esse dia? Ele mesmo não disse, o que eu temia, sobreveio? Ele disse, o que eu temia, o que é que você teme? O que você teme, você só sobreviverá no futuro se você vencer aqui hoje. O seu temor terá que ser vencido aqui hoje.
senão você não sobreviverá no futuro. Não, pastor, perder o meu filho eu não suportaria. Pode vencer aqui hoje, senão você não herdará o reino dos céus, isso vai te derrubar no futuro. Não, perder o meu trabalho, perder a minha fortuna, perder os meus carros, perder o meu conforto, eu não suportaria. Eu olho para esses favelados da terra, eu não entendo como aquele cara consegue morar numa palafita em cima de um valão. Eu prefiro a morte do que aquilo. Prefere? Vai morrer. Deus vai te jogar em cima de uma palafita lá, dependendo de cesta básica do sistema, para você ver o que é bom. Jó disse, aquilo que eu temia. Tem gente apavorada. Jesus tem misericórdia, Ele está tendo, Ele está falando contigo. Te prepara, porque o caminho vai ser esse. Tu tem medo de encarar leão? Tem nas arenas? Trata de vencer isso hoje aqui, porque senão tu está ferrado. Tu tem medo de ser martirizado? Tem. Vence hoje aqui, senão tu está frito. Jó não venceu. Jó não venceu. Um cara que está andando com Deus num mar de rosas. Não falta nada. Ele tem não sei quantos mil camelos, não sei quantos mil não sei o quê. É camelo, é cavalo, é jumento, é mula. Eu sei lá o que esse cabra tem que vai falando ali. Eu também não decorei os rebanhos dele, né? Fazer o quê? Ele tem coisa pra caramba. Sabe qual é o grande problema do homem? É a prova inimaginável. Escuta aí, geração Jesus Cristo. Abre bem os teus ouvidos e o teu coração. A tua prova que Deus preparou para ver se você verdadeiramente o ama e vai herdar o reino dele, é aquilo que você não imaginou. Então, esteja pronto para tudo. Põe um botão dentro de você e programa. Jamais negar a Cristo. Acabou a história. Venha o que vier. Jamais negar a Cristo. Venha o que vier. Haja o que houver. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Meus lábios não cessarão de confessar o seu santo nome, quer na bonança, quer na dificuldade, quer no nada, quer no tudo, não interessa. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha história, da minha existência. Acabou. Quantas lágrimas você pode vir a chorar? Não interessa, em meio às lágrimas, Ele é o Senhor. Quantas dores você pode vir a sentir? Não interessa. Quantas perdas você pode vir a sofrer? Não interessa. Ele é Senhor absoluto. Se curado eu for, Ele é o Senhor. Se a doença vier, Ele é o Senhor. Se Ele me der vida, Ele é o Senhor. Se Ele me der a morte, Ele é o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não adianta ficar com essa patifaria de olhar para o passado e dizer, grandes homens na arena. Tá, se eu não for melhor do que eles, estou ferrado. Escuta aí, anota aí, se eu não for melhor do que eles, estou ferrado. A partir de Pedro, Paulo, Tiago e João, Jesus só contou com quem fosse melhor do que eles para dirigir as dispensações. Será que você não aprendeu no seminário? Que as trevas foram se intensificando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ou seja, no final dos tempos, o que é que nós teremos predominando? Trevas. Um Paulo, um Pedro, um Tiago e João nos nossos dias já tinha negado Jesus Cristo 7 vezes. Por isso eu digo, aqui está alguém bem maior que Tiago, alguém bem maior do que Paulo, alguém bem maior do que Pedro. Não é porque eu sou maior do que ninguém, é porque a dispensação exige isso. É por isso. A dispensação exige. Jó imaginava qualquer coisa.
Uma coisa Jó nunca imaginou. Peraí, deixa eu contar aqui. Ô meu contador, vê aí quantos camelos eu tenho. Tu tem tantos? Poxa, é número demais, hein? Eu nem sei tanto número que é esse aí, posso eu imaginar. Às vezes Jó nem sabia nem escrever, nem ler. Isso era comum naquela época. Não estou falando, o cara era analfabeto porque era comum, era algo comum. Escrita e números era coisa rara. Não era qualquer um que sabia ler e escrever, não era qualquer um que sabia matemática, não. Não existia escolinha, tá, irmão? O cara nascia, começou a andar, vai para o campo trabalhar com o papai. Era assim que vivia aquele povo daquela época. Não tinha escolinha, não tinha professorzinho, quadro, não sei o que, não existia isso não. Isso é coisa moderna. Meu contador, como é que está a situação? Meu amigo, você tem tantos camelos, tantos isso é muito? Aí o contador diz assim para Jó, isso é tanto que tu vai morrer e isso tudo vai ficar aí. Isso é tanto dinheiro que mesmo se você resolver gastar tudo agora, você não consegue até o final da tua vida. É mesmo? Eu tenho tanto assim? Você tem tanto assim. Então, Jó diz dentro de si, nunca vou passar fome. Beleza, nunca vai passar fome. Mas o fato de não passar fome não te isenta de passar pelas provas do Todo-Poderoso. Deus não precisa que você passe fome para você passar pelas provas dele. Olha a máquina de Deus aí, ó. A máquina de Deus é terrível, é toda de ferro, irmão. Tu entra inteiro e tu sai em pedaços. Essa é a máquina do Todo-Poderoso. Está sentindo ela aí? É assim que Deus vai levar os verdadeiros para a sua glória. Como dizem, a igreja nasceu na prova e vai entrar no céu na prova. Mas Jó nunca imaginou que a prova dele pudesse acontecer daquele jeito. Imagina alguém com 7.000 camelos. Alguém chega, teus 7.000 camelos? Já era, levaram. Como? Como que se leva 7.000 camelos assim? Levaram, pode ir lá no pasto, não tem mais nada. Sabe o rebanho tal que tu tinha? Caiu o fogo de Deus, o camarada disse, caiu o fogo de Deus em cima de todos os teus rebanhos. Ele falou, não é possível, isso seria inimaginável. Sabe o que é um guerreiro forte? Sabe o que é um homem forte espiritualmente? É aquele que ele imagina todas as coisas, e aquilo que ele não imaginou, ele também diz, estou pronto, porque dentro de si ele já determinou uma espada, que ele vai ter uma postura de andar com Cristo, ele vai ter uma postura de confessar a Cristo, de guardar os seus mandamentos, haja o que houver, venha o que vier. Então o que vier pela frente, o que ele imaginou e o que ele não imaginou, pode vir, que ele vai permanecer firme, inabalável, revestido de toda a armadura de Deus. Mas, irmãos, esse é o problema dos seres humanos. Quando falo seres humanos, é homem e mulher, né? Essa instabilidade emocional. Enquanto está tudo bem, louvado seja Deus, vou louvar, vou adorar a Deus. Daqui a pouco Jesus diz assim, vamos ver se você me louva mesmo, que nem o apóstolo Paulo, né? Eu sei ser fiel no muito, sei ser fiel no pouco, e sei ser fiel no nada. Vamos ver se você está pronto mesmo para essa dispensação. Aí lá vem pancada. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu guardo tanto a palavra de Deus, eu sou tão temente a Deus, que nem Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, desviando-se do mal. Você é igual a Jó? Então é exatamente você que Deus quer. Ele acredita que tu vai permanecer firme. Ele acredita que você vai se sustentar. Ele acredita que ele pode investir na tua vida, a ponto do diabo chegar, mas tu coroou ele de todas as bênçãos. E Deus dizia assim, tu não sabe que eu estou preparado para coroar ele muito mais ainda. Vai lá, arranca tudo que ele tem, destrói tudo que ele tem.
E quando Jó, acabou, Jó, tu não tem mais nada, agora tu é um pobre, nem filhos tu não tem, só a esposa para te atormentar aí de vez em quando. Ah, é? Não tenho mais nada? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Até ali ele estava preparado. Quando ele, louvado seja o nome do Senhor, todo mundo falou assim, os anjos disseram, o cara está pronto. Mas aí Deus foi apertando a prova um pouco mais. Apertou na carne dele, os bichos na carne dele. Aí a coisa começou a ficar mais séria, ele começou a estremecer. Que isso? Os meus dias são terríveis. Quando ele pensava que pelo menos na noite ele ia ter paz, que ele dormia, Deus dava visões para ele. Ele tinha sonhos, pesadelos terríveis, ele estremecia na cama. Tu é fiel? Diz se Deus pode te provar. Porque se ele não pode te provar, tu não farás parte do exército de Deus no futuro. Então responde, ele pode te provar? Mas vai te provar com o quê? Você imaginou com que ele vai te provar? De tudo que tu imaginou, ele vai te provar com aquilo que você não imaginou. Sabe o que é um homem perder um rebanho de quase 20.000 peças? Você tem ideia do que é um rebanho de quase 20.000 peças? É muito rebanho. Como é que se some tudo isso de uma hora para outra? Tem muita gente que diz, não, o que eu tenho não tem como eu perder. Não tem mesmo. O que tu tem não tem como você perder. Mas Deus tem como tirar. Eu já vi muita gente bater no peito. Eu tenho um patrimônio de tanto, meu carro vale tanto, minha autonomia vale tanta. Eu tenho uma renda de tanto, a minha casa alugada vale tanto. Eu não preciso de nada de ninguém. A mulher do cara teve um câncer, ele gastou tudo que ele tinha, ele gastou tudo. Tudo. Vendeu o carro, vendeu a autonomia, vendeu a casa. Quando ele não tinha mais nada para vender, ele ainda tinha um troquinho, um dinheirinho lá reservado para fazer o enterro da mulher. Tudo que temos representa que não temos nada, porque tudo é de Deus. E era um ímpio, hein? Mas batia no peito. Meu patrimônio vale não sei quantos $1.000. Eu tenho não sei o quê. Pois eu vi ele ter que enterrar a mulher sem nada. Nem emprego restou para ele. Você é fiel mesmo? Você ama Jesus Cristo mesmo? Você está em busca da prosperidade? Você está em busca do se dar bem na vida? Procura saber para que Jesus te chamou, assim você não vai ficar vivendo inutilmente. Porque tem muita gente que vive inutilmente, porque está vivendo sua própria vida. Então, irmão, as provas que Deus tem para você são inimagináveis, mas todas elas são justas. Todas elas são justas. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Isso aí está certinho, pode conferir lá que eu me preocupei em decorar essas 4 coisas. Íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Enfim, isso aí eu decorei. Essa postura de Jó ela pode ser num profundo, mas muito profundo, não o caráter dele em si, essa personalidade que ele adquiriu, isso aí é inquestionável. Mas aqueles bens todos que Jó tinha, eram um problema na vida de Jó. Aqueles bens todos que Jó tinha, eram um problema na vida de Jó. Jó estava respaldado naquilo, estava descansado naquilo. Se meus filhos pecaram, eu vou lá oferecer sacrifício. Jó, por que tu vai oferecer sacrifício?
Teus filhos pecaram? Não. Quem sabe eles tiveram uma festa lá, talvez eles tenham pecado, então eu vou oferecer sacrifício. Sabe por quê? Se ele fosse um fazendeirozinho pequeno, ele não ia estar oferecendo sacrifício do pouco que ele tinha, mas porque ele tinha muito e muito, até pela simples suposição de que um filho tivesse pecado, ele chegava lá, passava de mão num novilho do rebanho e sacrificava. Pronto, estou legal com Deus agora. Ele estava confiando muito nos rebanhos dele, muito nas posses dele. É igual muitas pessoas, não, eu dei o meu dízimo, esse mês eu estou legal com Deus. Eu sou dizimista fiel. E aí Deus vai, arranca o emprego, arranca tudo, o cara não pode dar o dízimo. Aí ele se sente mal, porque ele não está andando no entendimento correto. O camarada pode ter dinheiro e ser dizimista. Se ele não tem o dinheiro, ele não tem que ser dizimista. Ele está bem com Deus do mesmo jeito. Mas se ele não tem o conhecimento correto, ele começa a entrar em parafuso. Quando Jó viu que os seus bens foram tirados, que tudo aconteceu, e ele começou a entender que aquilo ali não era uma coisa tão simples, tão natural, ele começa a questionar e ele começa a bater boca com Deus. Ele começa a dizer assim, caramba, foi Deus que fez isso tudo comigo, então eu estou mal. Aí ele começa a debater com Deus, pode falar qual é o meu pecado, o que tu estás vendo na minha vida, me mata de uma vez, tu está me atormentando, o que está acontecendo? Ele não teve a postura, Senhor, eu sei que estou nas tuas mãos, e eu sei que é o Senhor que está fazendo essa obra, seja feita a vontade do Senhor. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Os rebanhos de Jó o impediam de ver a glória maior que estava proposta. O que Deus fez na vida de Jó revelou que Deus tinha um outro plano além daquilo que ele estava vivendo. Mas o problema de Deus fazer o que tinha para fazer era o que ele possuía. Deus precisou arrancar tudo. Tudo! Jó não podia vestir roupa, Jó tinha que andar nu. Porque as crostas e os vermes da sua carne não lhe permitiam andar com nenhuma roupa. Ele tinha que ficar nu. Aí ele diz o quê? Nu saí do ventre da minha mãe. Nu, como é que ele fala? Nu vim ao mundo e ao pó voltarei nu. Essa passagem bíblica que ele diz que ele veio nu e ele vai voltar nu. Ele não diz isso? Porque ele ficou nu mesmo, andando nu. Nem roupa ele não podia vestir. Às vezes uma simples veste que alguém tem é um motivo de orgulho que bloqueia a obra de Deus na sua vida. Tem gente que não aceita perder nada. Tem um espírito de possessão, pensa que a obra de Deus é construção, tijolo em cima de tijolo, ou seja, conquista em cima de conquista. Não, às vezes você conquista alguma coisa e tem que perder para ganhar. Tem gente que, eu tenho um carro, Deus não me deixa nunca andar a pé, pronto, bloqueou a operação de Deus. Deus quer te fazer andar a pé para você entender uma glória maior que está proposta. Deus quer te fazer morar de aluguel para você entender coisas gloriosas. Deus quer te jogar num leito de hospital para você entender uma coisa gloriosa que você nunca vai entender dentro da tua casa. Cada lição tem o seu próprio cenário. Não se estuda a geografia com carbono, com hidrogênio, com água. Se estuda a geografia com solo, com as árvores, com os ares. Cada estudo, cada lição tem o seu próprio cenário. Deus vai te transportar para o cenário que Ele quer. Tem algumas pessoas que dizem assim, mas Deus, eu já sou tão velho. Se eu perder o que eu tenho, o que eu vou fazer da vida? Você nunca experimentou, nem vai experimentar
o que é ter o fôlego de menina. E como se diz a Escritura, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus queria que alguém olhasse para você, Deus queria que os jovens olhassem para você e dissessem: como aquele coroa anda rápido, como aquele coroa se mexe, como aquele coroa tem saúde. Queria eu ter a saúde daquele coroa, e alguém dizia assim: ele serve o Deus vivo. É assim, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muitos fugiriam daquela cova de leão, mas Daniel fez questão de entrar lá. Muitos fugiriam, o rei era amigo dele. Daniel, não, vem cá, fizeram uma trapaça comigo, de jeito nenhum. Não, rei, peraí. Eu quero entrar na cova, cumpre a tua lei, honra a tua palavra, eu estou inocente diante do meu Deus. Sabe, irmão, essa é a realidade poderosa. Naquilo que você não imagina, a espada do Senhor vai entrar aí para te provar. E não adianta essa instabilidade emocional, não adianta. Ou você vai ficar de pé e honrar a Deus, ou tu vai ficar caído e o diabo vai te pisar e vai cuspir na tua cara e acabou a história. É assim que se vive com o reino de Deus, é sim, sim, não, não, é céu ou inferno. Não tem bajulação não. Se tu se desviar, tchau, um abraço, ninguém vai na tua casa. É problema teu. Não gostou de Deus, não gostou da pregação, vai curtir o diabo, vai curtir o inferno, vai curtir os demônios que já estão passeando por dentro das casas dos desviados. Volta para a Universal, volta para a Batista, volta para a Assembleia, volta para lá, volta para o templo católico de Satanás. Deus vai provar mesmo. Tem muita gente que diz: é isso aí, Jesus para cá, Jesus para lá. Quem fala de Jesus, meu irmão, presta atenção, quando alguém falar a mais veemente frase, a maior força que tocar no nome de Jesus, quando esse nome Jesus sai dos lábios de alguém, por mais força que ele saia, por mais determinação que ele sai impregnado de humildade. Ele sai impregnado de temor. Quando você vê alguém, eu sou de Jesus, detecta se esse Jesus saiu com orgulho ou humildade. O homem pode enganar a outro homem, mas ao Todo-Poderoso não tem como enganar. E Deus sabe aonde está o teu calcanhar de Aquiles para ele acertar. Deus sabe aonde está a tua costela descoberta. Deus sabe aonde ele acertar a tua orelha. Ele sabe aonde te pegar. Se tu é de Deus mesmo, a tua obrigação é ficar firme e calado. Ficar calado. Porque Deus tem uma grande seleção até o final desse ano. Até o final desse ano. Vai ter pessoas entrando nesse ministério como um zumbi, e outros não vão nem mais entrar. E agora, quando Deus convocar para a obra, é bem capaz de Deus dizer: chama o meu povo para a obra, e eu não vou poder nem chegar de púlpito e dizer: ó, vamos fazer. Não, Deus diz assim: não, é fulano, 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 fulano. A obra é de quem? De Deus, meu irmão. Isso aqui não é lugar para passear, isso aqui não é lugar para visitar, isso aqui é lugar para você aprender a morrer por Jesus Cristo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Rapaz, irmãos, Gioconda, né? Gioconda, eu tive uma visão, eu olho para você, eu vejo você
mas quando eu enxergo, não é você. Eu vejo a Ana Clara, uma pessoa que esteve aqui no ministério, inclusive com a blusa vermelha. Só que a blusa, ela fica na altura do seu umbigo. Amém. É André seu nome, né? André, durante todo o culto, eu vi um anjo na sua frente, ele tinha um pão, e ele ficou parado na sua frente durante um tempo, e ao findar da palavra, esse pão foi recolhido, ele não lhe foi entregue. Amém. Mestre, no começo dos louvores, eu vi algumas algemas, e as correntes que seguravam essas algemas eram de diamantes. E eu via essa corrente e essas algemas, elas sobrevoarem no meio dos irmãos da África, e ficava em especial em cima da cabeça do irmão Vasco e do irmão Salles. Depois eu vi, irmão Alexandre Genésio, você levantar o braço na hora dos louvores e essa algema ser colocada na sua mão. Carol, eu vi você num quarto que parecia uma loja. E no alto eu via vários olhos te olhando. Depois eu vi uma jovem se aproximar de você e essa jovem lhe pedia ajuda. E você estendia as mãos para ela. Amém. Mestre, ainda no começo, eu olhava e eu não enxergava essas vidraças. E também não enxergava a cidade. Eu via um caminho de diamantes, mas ele não tinha só diamantes. Tinham pérola, tinham ouro, tinham muita coisa. E atrás do Senhor, eu vi o Senhor como se fosse numa porta. E o Senhor fazia assim com a mão, convidando alguns a passar por esse caminho. E ali essa visão cessava, até aqui. A paz, igreja. Irmã Carmelita, durante os louvores, eu tive uma visão com a irmã Carmelita. Eu te vi, irmã, você se olhando no espelho, sendo que essa imagem no espelho era você mais nova, não mais nova na sua mocidade, era mais nova antes de adentrar aqui à congregação. Sendo que você se vê no espelho, mais nova, cercada por um muro preto. E nessa visão, você se olhando no espelho, você se via desesperada, se batendo nesse muro. E aparece diante de ti agora a palavra conversão na sua frente. E ela se torna cinzas, e ela cai no chão. As cinzas. Amém. Durante os louvores, Deus me deu uma palavra a ti, Jean Kleber. Tu serás provado. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. E as lições dessa provação, Deus manda você cravar no seu peito, pois Ele não admitirá um erro sequer. Assim diz o Deus nesta noite a ti. Amém. Mestre, no final da pregação, eu vi surgir em ti, Dominique, 2 elos de corrente, aqueles elos brutos,
igual daquelas correntes de âncora, bem bruto. 2 elos daquela corrente enferrujado, sendo que um desses elos estava na sua cabeça, passava por aqui e atravessava a cabeça dela. E o outro elo estava na sua língua, atravessando a sua língua. Ambos os elos estavam fechados. No final da palavra, Deus me deu essa visão. Amém. Quando o irmão Júnior estava louvando, eu vi surgir diante de ti, irmã Vânia, a palavra experiência. E diante de ti, irmã Carolina, também. E Deus trará experiências a vocês. Assim manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo nesta noite. Amém. Assim que começou o culto, eu vi um grande furacão e ele se formava e ele andava por sobre o mundo, visitando todos aqueles que se dizem geração Jesus Cristo. E esse furacão era de água, totalmente de água. Ele era um furacão muito forte, era uma água muito forte, muito robusta essa água. E ele girava coordenadamente, ele girava. Essa é a palavra. Amém. Quando estávamos louvando aquele louvor, creio, bem naquela hora que fala em Daniel, na cova dos leões, essa hora eu vi se formar um fogo muito forte na frente do púlpito, e desceu do céu um anjo, também em formato de fogo, e ele abriu as suas asas na frente do púlpito, e o fogo ficava, mas não consumia nada, ele ficava como uma barreira na frente do púlpito. Amém. Eu tive uma visão, eu vi uma espada, e ela ficava sobrevoando sobre a congregação, e essa espada, sua lâmina era de fogo, como se fosse uma grande língua de fogo. E eu recebi uma palavra do Senhor. O Senhor disse que essa é a espada do juízo para dentro do seu próprio povo. E assim me manda dizer o Senhor: está acabando. Eu julgarei como nunca julguei, pois preciso limpar a minha eira, preparar os meus guerreiros, adestrar as minhas servas e formar o meu muito grande exército. Quando a irmã Eliene e a irmã Dayana estavam louvando, tive uma visão muito real. Eu vi você, irmã Dayana, do lado da irmã Eliene, e eu vi você também com uma barriga, como se você também estivesse grávida. Amém. Mais alguém? Alô. Mestre, eu vi um caixão branco aberto e via o irmão Paulo Sérgio se dirigir nesse caixão, mas quando ele chegava perto, o caixão fechava, e ali essa visão cessava. Amém. Tive uma visão, mestre, com Eduardo e o Fernando. Eu via eles curvados
diante do trailer que eles trabalham, mestre. E ali essa visão cessava. Amém. Amém. Bendito Deus, eterno Pai, leva-nos com a tua graça, Deus, com a tua paz, a paz para entender as coisas espirituais, a graça para discernir entre o certo e o errado, Senhor. Porque a Escritura diz claramente que o Senhor veio ao mundo para salvar o mundo e não para condenar. Mas o Senhor disse: se alguém não crê nas minhas palavras, eu não julgo, mas as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Por isso, Senhor, leva-nos, orienta, Senhor, a cada um. Sabemos que o Senhor não desiste facilmente de uma alma, o Senhor não rejeita facilmente uma vida, Deus. E nós não temos alegria em saber do sofrimento eterno de ninguém, Deus, mas sabemos que a tua justiça tem que ser feita. Mas peleja, Senhor. Sabemos que tu és glorificado, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem, porque tudo é cumprimento da tua palavra, mas que a tua compaixão e misericórdia também sejam notórias, Deus, pois grandes coisas fez o Senhor por nós, e até aqui nos ajudou o Senhor, pois nós somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.